Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa meus endereços na internet, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, tem um Instagram também, né? O Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Um abraço a todos vocês que estão acessando. A gente procura fazer tudo que faz aqui de informação, de notícia, da melhor forma possível para você, tá bom? Um abraço, principalmente quem está seguindo aí no Instagram e blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem bastante acesso. Bem, é a edição do Web Jornal do Paulo Maciel de domingo, dia 11 já, né? Já estamos no dia 11, domingo 11 de... É isso mesmo? Eu estou até confuso com esse negócio de pandemia. É 11, né? 11 de abril de 2021, domingo. Olha, gente, neste domingo eu poderia dizer para vocês, é dia de missa para os católicos, mas não posso dizer que na minha diocese não tem missa, né? Presencial, tudo pela internet é assim mesmo reduzido, né? Até na internet está reduzido. O que Deus deve estar pensando uma hora dessa? Eu fico imaginando, Deus lá no céu, olhando meus pobres filhos. É isso, a frase de Deus deve ser essa, meus pobres filhos. No dia do Senhor, não tem o dia do Senhor. Bem, mas vamos começar, né? Vamos começar porque nós temos que nos ater aqui às notícias. Web Jornal do Paulo Maciel de domingo, então, 11 de abril de 2021, dia de Santo Stanislau, Santa Gema Galgani, Santo Isaac, deixa eu ver, São Felipe. A fase da Lua, hoje começa a fase da Lua nova. 101º dia do ano. Começou a viger no dia 20 do mês passado a estação do outono brasileiro. Portanto, ainda não temos nenhum mês do outono ainda. Não temos nenhum mês, né? Festa da Divina Misericórdia. Domingo é dia da escola de samba, dia do infectologista. Infectologistas estão falando muito, né? Estão dando entrevista à torta e à direita, só que não resolve nada, só dão entrevista. Falam um punhado de coisa, usa máscara, distanciamento, usa máscara, distanciamento, álcool gel na mão. Há um ano e um mês aí, mais ou menos, falando nisso. A mesma ladainha, né? Mas com todo respeito, né, parabéns aos infectologistas. A gente tem que levar a vida no bom humor, gente. Não pode também levar ferro e fogo, não, senão fica difícil. Tem gente aí se suicidando, infelizmente, com essa situação. E quando começou essa pandemia, já houve logo um suicídio de cara para uma pessoa idosa, um ator famoso. Ele viu que estava sendo isolado. Não tinha como fazer mais nada. No extremo, tomou essa atitude de tirar a própria vida. E isso chegou perto. Tem muitas regiões que estão acontecendo isso. As pessoas se sentem abandonadas, isoladas. Cotação do café no fechamento dos negócios da semana. Vamos ver como que fechou a saca de 60 quilos do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo. O Arábica Bebida Dura, R$ 651. Arábica Bebida Rio, 480. Conilon Bica Corrida, 78,431. Mercado financeiro, o dólar fechou na última sexta em alta de 1,81%, cotado a R$ 5,67. A Bolsa Brasileira teve baixa de 0,54%, mas o índice Ibovespa está bem alto, em 117.669 pontos. Temos também aqui o valor do salário mínimo nacional, conforme medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, R$ 1.100.
taxa Selic 2,75% ao ano, inflação dos últimos 12 meses 5,2%. São essas as informações iniciais para a gente fazer um preâmbulo do jornal, né? Iniciar mesmo. Agora vamos às notícias propriamente ditas. 2 jovens assassinados na madrugada em Vitória. Olha a violência, hein? E na madrugada. Na madrugada. Vocês pensam que isolaram todo mundo? Tem gente na madrugada por aí. Tem gente na madrugada. E vocês preocupados com a igreja, né? Que tem álcool em gel, que tem termômetro para medir temperatura, que tem distanciamento, que tem organização. 2 jovens assassinados, então, na madrugada em Vitória. 2 jovens foram assassinados em Vitória, capital do Espírito Santo, no bairro Inhanguetá, por volta de 1h deste sábado ontem, dia 10 de abril de 2021. Os rapazes estavam dentro de um automóvel que bateu no muro. As vítimas tinham 23 anos e 25 anos. Um vizinho que tem a sogra acamada e a filha autista tomou um grande susto. Outros moradores também acordaram assustados, pois foram disparados muitos tiros de arma de fogo. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP. A polícia compareceu ao ser chamada para verificar um carro que bateu no muro. Então a chamada foi para essa. Um carro bateu no muro e encontrou os 2 mortos. Um deles tinha passagem na polícia por homicídio. Os corpos foram encaminhados para o DML, Departamento Médico Legal. O Disque Denúncia, para quem quiser esclarecer alguma coisa para a polícia, talvez alguém saiba informação a respeito desse crime. Então é sempre bom deixar o número do Disque Denúncia, telefone 181, para passar mais informações, e essas informações são sigilosas. Secretário de Saúde com temor de circulação da variante da Covid-19 do Amazonas, no Espírito Santo. Mais um medo aí passando para a população. Minha Nossa Senhora. A variante da Covid-19 encontrada no Amazonas está em Minas Gerais, estado vizinho do Espírito Santo. 40% dos casos mineiros são dessa variante. Trata-se de uma cepa mais agressiva que tem a característica de atingir com mais facilidade os jovens. É chamada variante P1. Ela já foi verificada em pacientes que vieram de Manaus, porque o Espírito Santo já recebeu pacientes de Manaus para prestar solidariedade. Mas não houve transmissão de pacientes para pacientes, segundo a informação das autoridades. O secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, no entanto, teme que a circulação venha para o território capixaba. A variante inglesa é a predominante no Espírito Santo. Agora eles não estão mais com medo da variante inglesa, estão com medo do Amazonas. Cada hora eles falam alguma coisa, né? Se a pessoa tiver o cérebro mais sensível, meu Deus do céu, esse povo mata a pessoa, mata mentalmente. O secretário orientou os municípios a isolamento mais adequado dos doentes. A epidemiologista Etel Maciel disse que a nova cepa já circula em muitos estados e disse que um artigo publicado, que ela leu, né, revelou que as vacinas atuais têm eficácia de 50% sobre a cepa amazonense. Pensei que ela ia falar que também não tinha eficácia alguma, né? Pelo menos tem eficácia de 50%, que é a metade, né? Vamos a outra notícia. Católicos sem missa. Olha, não haverá missa presencial neste domingo, dia 11 de abril de 2021, na Catedral de Colatina. Só haverá missa com transmissão pelo Facebook e YouTube. E assim mesmo, uma missa só, 19, deixa eu ver que horas, nem sei. Uma missa às 9 horas da manhã, só. Somente essa. Via internet, né? No sábado também só houve missa pelo sistema de transmissão online. Na segunda-feira também, às 19 horas, só missa pela internet. E olha que é o dia de Nossa Senhora da Penha, a padroeira do Espírito Santo. Vamos lá, porque tem aqui uma notícia mais completa. Isso é a decisão da própria diocese, do administrador com os conselheiros. A Diocese de Colatina suspende missas e celebrações presenciais. Em uma nota publicada pela Diocese,
os católicos são informados que foi decidido pela suspensão de todas as missas presenciais. A informação diz que, diante do agravamento da pandemia da Covid-19 no estado do Espírito Santo, a Diocese de Colatina decidiu suspender as missas e celebrações da palavra presenciais. A decisão foi tomada em comunhão com as demais dioceses capixabas e também com o apoio do Colégio de Consultores. O documento é assinado pelo administrador diocesano, Padre Antônio Wilson Almanza. E entre as justificativas para acabar com as missas foram cerca de 8 mil óbitos no estado do Espírito Santo por conta do novo coronavírus, neste mais de um ano aí de pandemia, né? Gente, nós não somos católicos, cristãos. A morte é a entrada no céu. Será que as pessoas levam isso só na conversa? Para quem está salvo, para quem procurou a salvação, a morte é a entrada no céu. Mas não parece que as pessoas pensam assim. É o que dá a entender. O que passa para a gente é essa. É um medo generalizado. Você vê, às vezes, na cara de alguns. O padre diz que a preocupação da igreja deve ser, acima de tudo, em preservar a vida humana. Preservar a vida humana. A Diocese suspendeu missas, celebrações da palavra e sacramentos em todas as igrejas, inclusive nas matrizes. A igreja matriz, por exemplo, poderá ser mantida aberta para orações pessoais. Já as comunidades menores devem definir um horário fixo para isso. É recomendado manter a organização e disponibilização de álcool em gel a 70% para todos. As secretarias paroquiais seguem com o expediente normal, redobrando os cuidados higiênicos e de distanciamento. Não é fácil, gente, divulgar uma notícia dessa. Os atendimentos com padres só poderão acontecer com horário agendado. Então, olha aí. Quem precisar comparecer presencialmente à secretaria deve ser com horário marcado. Atendimento com os padres também com horário marcado. As transmissões das missas pelas mídias, bem como as reuniões por videoconferência, devem permanecer e ser incentivadas em todas as comunidades. As orientações ficam valendo até o dia 18 de abril. Portanto, católicos, eu não tinha nem atentado para esse detalhe, eu ia à missa das 7 horas da manhã, nesse domingo na catedral, mas depois passei por lá e soube que não haveria missa, eu fui procurar me informar melhor e suspenderam tudo, né? Às vezes é uma recomendação, mas aí a recomendação segue-se como uma determinação, né? Festa da Penha também sem presencialidade. A programação da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, já começou. Toda a programação será cumprida de forma virtual. Não há nenhuma presencial, gente. Nada. Um ano e pouco, né? Essa pandemia. Haverá, como no ano passado, no início da pandemia, uma carreata com a imagem da Santa, mas não será divulgado o horário para não haver aglomeração de fiéis. Os eventos religiosos podem ser acompanhados pela rede social. É forte, hein? Dizer que não vai haver missa presencial é forte. Para mim é. Muito forte. Agora vamos mudar de assunto aqui, porque, olha, ontem eu fui tomar a vacina. Fui tomar a vacina de uma forma... não estava nem ansioso, nem histérico. Tem gente que fica histérica por causa de vacina, né? Não. Fui tomar porque a vacina está sendo disponibilizada, ela tem uma eficácia aí de
de 50% a 70% para a pessoa não ficar mais grave com a doença, eu fui tomar. Mas fiz questão de dizer, quem salva é Deus. Então eu fui tomar a vacina, foi no ponto do bairro Moacir Brotas, a escola Lions Club. Ao chegar, tem um guarda, né, que observa se a pessoa está de máscara, se está no grupo prioritário, mede a temperatura corporal e oferece o álcool em gel, liberando a entrada mediante uma senha. Em seguida, uma servidora pública faz o cadastramento a partir dos documentos apresentados. Depois, fornece um cartão de vacinação adulto e envia para receber o medicamento. A vacinadora, por sua vez, mostra o frasco com a vacina e a seringa e aplica a dose em segundos, rapidinho. Menos de segundos, uma picadinha só. Uma seringa menorzinha, pequena. Todo o processo é muito rápido mesmo, né? Eu demorei 5 minutos entrando, desde a entrada até a saída do recinto. No máximo 5 minutos. Acho que não deu nem isso. No sábado foram vacinados munícipes de 63 anos acima com a primeira dose e 80 anos acima com a segunda. A vacinação acontece em todo o país. Agora, cada município tem o seu sistema. As vacinas são fornecidas pelo governo federal através do Ministério da Saúde. O medicamento é enviado para a Secretaria Estadual de Saúde, que, por sua vez, ela faz a distribuição para os municípios. Cada cidade tem o seu próprio esquema e cronograma específico de imunização dos grupos beneficiados. Manchetes do jornal A Tribuna de sábado, dia 10 de abril de 2021. Vamos ver o que saiu na capa do jornal impresso e também digital A Tribuna. Samarco pede recuperação judicial para não ter de fechar de novo. Casos de Covid caem e governo anuncia o retorno dos ônibus. Quer dizer, vai ser na terça-feira o retorno de ônibus, né? Pois é, os ônibus vão voltar, os casos caíram e não tem missa. Dá para entender? Os casos caíram, os ônibus vão voltar, as lotéricas já abriram, mas missa presencial não tem. Onde a gente entra medindo a pressão, a temperatura, melhor dizendo, a temperatura do corpo, passando álcool em gel na mão, praticando o distanciamento, mas aí não tem, não pode. Então vamos lá, vamos falar de novo isso aqui, essa notícia. Casos de Covid caem, governo anuncia o retorno dos ônibus. Linhas voltam a circular a partir de terça-feira. Terça-feira é dia 13 de abril de 2021. Horário de funcionamento vai ser das 5 horas às 22 horas. Transporte intermunicipal, interestadual e ferroviário vão disponibilizar 50% da sua capacidade de acordo com o governo. Outra manchete, prática do faça você mesmo ganha mais adeptos. O estudante Gustavo Seidel descobriu novos talentos, fez uma pintura decorativa no próprio quarto e nas blusas usando sistema de amarrar e tingir, né? É uma legenda de fotografia de capa. Até R$2.000 por consulta particular em hospital. Tesoureiro do tráfico é preso em operação no bairro da Penha. Crise pode deixar lojas sem TVs, roupas, bebidas e alimentos. Indústria em todo o país sofre com falta de matéria-prima. R$5.000 de indenização por voo cancelado. Duelo tático na decisão entre Flamengo e Palmeiras pela Supercopa do Brasil. É hoje, né? É decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Vamos ver quem é o grande campeão do nosso Brasil entre Palmeiras e Flamengo. Disposição de guerreira para vencer desafios. Papo de família. Baixa autoestima e autoimagem negativa podem afetar rendimento escolar na criança ou adolescente. Olha, há poucos dias eu falei que havia apenas 6 vagas no Cine de Colatina, né? Aumentou um pouquinho, tem 34 vagas. Na última sexta-feira, dia 9 de abril de 2021,
aumentou um pouquinho para 34 vagas. Mas quem diria, né? Um mural onde a gente via lá 300 vagas, agora tinha 6, passou para 34 vagas. O número de oportunidades de trabalho caiu bastante, acredito eu que tem visto a redução das atividades econômicas por conta do novo coronavírus. Isso tem razão, porque viu a manchete da Tribuna? Né? Está havendo ameaça aí de faltar produtos, porque esses governadores e prefeitos praticando, determinando, impondo essas restrições, estão acabando com a economia. E sem economia, não tem saúde também não, hein? Aí vão juntar dois problemas, vai ser pior ainda. Né? Olha, o telefone do Cine é 3721-7102. Quer dizer, no dia útil, hoje é domingo, né? Dia útil você pode ligar, mas domingo você pode entrar no site www.cetades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Entra lá para você ver as vagas, né? Entre essas 34, quem sabe se tem alguma que serve para você que está me assistindo aí, tá bom? Eu vou deixar depois este texto no meu blog, no resumo de notícias do dia. Resumo de notícias de domingo, 11 de abril de 2021. Pandemia. Governo do Espírito Santo divulga o 50º mapa de risco Covid-19. Então, o governo do estado do Espírito Santo divulgou o novo mapa de disseminação da Covid-19, que tem vigência a partir de segunda-feira, dia 12, e vai até o domingo, dia 18. Dos 78 municípios capixabas, 42 estão classificados no risco extremo, 34 em risco alto e 2, Conceição da Barra e Ibitirama, no moderado. Não há municípios classificados no risco baixo. As medidas qualificadas para cada grau de risco estão previstas no decreto número 4.859-R e nas portarias 013-R, 066-R da Secretaria Estadual de Saúde. Então, não vou nem falar a relação dos municípios, porque só tem 2 mesmo no moderado, Conceição da Barra e Ibitirama. O resto é no risco alto e risco extremo. Deixa eu ver se tem tempo aqui. Não, eu vou falar amanhã, na próxima edição, eu vou falar quem está no risco alto e risco extremo. Eu vou dar todos os nomes. Mas aqui é só, eu vou deixar o texto no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tá bom? Vamos a outra notícia. Deixa eu ver qual é a notícia que eu vou falar agora. Missa de exéquias e sepultamentos sobre a morte do Frei Luiz Flávio Adame Loureiro. Na madrugada de quinta-feira, 8 de abril de 2021, por volta das 6 horas, faleceu vítima da Covid-19 o Frei Luiz Flávio Adame Loureiro. O Frei já estava na intubação desde 25 de março de 2021, 4 dias após dar entrada no Hospital Meridional na Serra. Frei Luiz nasceu em Colatina e sua família morava em Vitória. Tinha 72 anos e atualmente pertencia à Fraternidade Franciscana do Convento da Penha, em Vila Velha, onde tinha a função de atendente conventual. A missa de encomendação e exéquias foi celebrada às 16 horas no campinho do convento, sem presença de público, e foi presidida por Dom Dario Campos, arcebispo de Vitória. Após a missa, o enterro ocorreu no próprio campinho, ao lado da Capela São Francisco. Toda a cerimônia foi transmitida pelas redes sociais do convento. Os padres puderam concelebrar e usaram a estola branca. A Arquidiocese de Vitória une-se à oração dos franciscanos, familiares e amigos do Frei Luiz e solidariza-se com todos. Outra informação é que teve um frei que recebeu alta hospitalar, né? O frei que estava com Covid também. O Frei Paulo César, é isso mesmo o nome dele? Deixa eu ver. É, Paulo César. O Frei Paulo César, do Convento da Penha, em Vila Velha, teve alta na sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, depois de vários dias internado num hospital para receber o tratamento contra a Covid-19. O Frei Paulo Roberto ainda permanece internado e passa bem.
Na quinta-feira, conforme eu já disse aqui, morreu o Frei Luiz Flávio, de 72 anos, que foi sepultado na Capela São Francisco, cemitério próprio dos frades franciscanos, na área do templo religioso histórico. Ônibus voltam a circular de terça a sexta-feira no Espírito Santo. Os ônibus voltarão a circular de terça a sexta-feira, nesta semana que se inicia. O governo do estado, depois de analisar a situação durante o período de suspensão, resolveu fazer a liberação nos 4 dias da semana. Gente, vamos ver até quando isso vai durar. Mais de 370 mil curados de Covid no Espírito Santo. Dos 401 mil capixabas que se infectaram com a Covid-19 em pouco mais de um ano da pandemia, 371.676 já se curaram. Houve 8 mil óbitos nesse período. O secretário Nésio Fernandes disse que o mês de abril ainda será crítico no estado, mas acrescentou que não faltam insumos nos hospitais, nem mesmo oxigênio. Mulher presa com 2 quilos de cocaína. Uma mulher de 26 anos foi presa na sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, com 2 quilos de pasta base de cocaína no aeroporto de Vitória, em Vitória, capital do Espírito Santo, procedente de Cuiabá, lá no Mato Grosso, gente, veio do Mato Grosso. Se a traficante for condenada pelo crime, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Assaltante de Vitória presa em São Paulo. Foi presa em São Paulo o assaltante de um condomínio de luxo de Vitória, capital do Espírito Santo. Na época, o assaltante chegou a agredir uma mulher grávida. Eu me lembro desse caso. A ousadia do assaltante é picardia. Além de assaltar, ainda agrediu uma mulher grávida no apartamento roubado. O delegado Wagner Carrasco, de São Paulo, diz que prendeu o suspeito na região leste da capital paulista, onde encontrava-se instalado. Assim que ele chegar ao território capixaba, o criminoso prestará o depoimento. É boa essa relação de troca de informações entre as polícias. Isso é muito bom porque, olha aí, o sujeito fugiu lá para São Paulo e o delegado de lá conseguiu prender. Presos assaltantes de malote de posto. Olha, a polícia prendeu na sexta-feira, 9 de abril de 2021, 3 suspeitos de roubar um malote com 57 mil reais em uma rede de postos de combustíveis. Ah, sim, eu lembro também desse caso. Então eles roubaram um malote com 57 mil de uma rede de postos de combustíveis em dezembro de 2020, no município de Guarapari, na Grande Vitória, Espírito Santo. O delegado Guilherme Eugênio informou que houve uma arrecadação extra no posto, o que chamou a atenção até dos funcionários. Um deles, depois de ser demitido, articulou o assalto com outro que continuou trabalhando na firma. Meu Deus do céu, numa época de desemprego, o sujeito se presta a um trabalho sujo desse. Na posse de uma arma de fogo, eles roubaram os valores e um celular. Entre os presos, um é o autor direto do roubo e outro piloto da motocicleta utilizada no crime, que era um funcionário ainda. O mentor intelectual do crime continua foragido, segundo o delegado José Darcy Arruda, chefe da Polícia Civil do Espírito Santo. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone 181. Policiais civis serão vacinados nos próximos dias. Mais de 1.000 policiais civis do estado do Espírito Santo serão imunizados contra a Covid-19 nos próximos dias. O policial civil Nilson Sena Ribeiro diz que a vacina vem numa hora boa e dá um alívio. Dentro da corporação foram registrados 439 casos de agentes infectados, né? E houve 2 óbitos. Mas não foi um grande número, né? Apesar de que toda morte é morte, né? Mas foram 439 agentes infectados com 2 óbitos. O primeiro grupo a ser beneficiado é o de policiais nascidos entre 9 de setembro de 1972 a 6 de abril de 1956. Temos aqui número de óbitos por câncer, coração e Covid. Olha, morreram de câncer no Brasil 232.030 pessoas em 2019. De câncer, hein?
232.030 pessoas em 2019. Morreram de câncer, essas pessoas. Morreram de Covid-19 no ano seguinte, 2020, 197.519 pessoas. Então, o número das pessoas que morreram de câncer foi bem maior. 232 mil pessoas para 197 no ano seguinte que morreram de Covid. Os números são do Registro Civil. No ano anterior, então, morreram mais pessoas com câncer do que com Covid em 2020. É essa a constatação. A informação é do jornalista Alexandre Garcia. 289.111 brasileiros morreram em 2020 de doenças cardiovasculares. Agora, de problemas coronarianos. 289.111 pessoas morreram em 2020, no ano passado, de doenças cardiovasculares. É um número bem alto, né? E de outras doenças respiratórias, 300.160 pessoas morreram no Brasil. São dados passados pelo Alexandre Garcia. Descoberto espião agindo contra o governo. Olha, gente, que caso escabroso esse, hein? Na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, foi descoberto um espião, uma pessoa plantada, ou seja, um traidor do governo do presidente Jair Bolsonaro. Tinha um espião lá, um traidor. Ele foi afastado na quarta-feira, dia 7 de abril de 2021, de suas funções. Uma juíza concedeu mandado de busca e apreensão na casa do suspeito. Foi descoberto, conforme revelou o diretor da ABIN, delegado Alexandre Ramagem, que ele e jornalistas produziram relatórios falsos para parecer que a agência estava ajudando a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Era tudo mentira e calúnia. Meu Deus do céu! Olha aí. O agente responderá por crime e a ABIN está entrando na justiça também contra os jornalistas envolvidos por calúnia, difamação e falsidade ideológica. Gente, tem pessoas desonestas em todas as funções, né? No meio jornalístico, olha, o que as pessoas resolvem fazer, decidem fazer, com que intuito? Por que se prestam a uma criminalidade dessa? É crime, um grande crime ainda, e um funcionário também. Esse Brasil, vou te contar, se não for tomada uma medida mais enérgica, fica difícil, né? Medida enérgica para que essas pessoas que cometem crimes não cometam mais. É muita liberalidade. As pessoas parecem que sabem que haverá impunidade. É o que dá a parecer. É o que parece e às vezes é o que acontece. Porque às vezes parece, mas não é. No caso aqui, às vezes parece e é. E acontece. Meliante fantasiado. Olha essa notícia, gente. Eu fui procurar informar melhor sobre essa notícia do mascarado que assaltou num shopping na Grande Vitória, hein? Policiais do 4º Batalhão receberam informações da Central de Vídeo Monitoramento de um shopping na Praia da Costa, em Vila Velha, acerca de 2 indivíduos suspeitos no interior de uma joalheria, sendo um deles utilizando uma máscara com a feição de idoso. As guarnições da Polícia Militar prosseguiram imediatamente para o estabelecimento, que estava cercado pelos seguranças. Um dos suspeitos empreendeu fuga e outro foi detido com um revólver calibre 38. No local, a guarnição fez contato com o gerente da loja, que confirmou todo o fato. Diante do flagrante delito, os policiais prosseguiram até a 2ª Delegacia Regional para apresentar o conduzido e o material apreendido. A ocorrência foi no meio da semana passada, não, foi da quinta, né, dia 8. Eu fui procurar mais informações porque essa notícia chamou muita atenção. O sujeito foi assaltar e usou uma máscara, gente. Uma máscara parecida com um velho idoso, barbudo, barba branca. E ele usou isso só que alguém lá dos seguranças percebeu e chamou a polícia. A polícia, então,
conseguiu interceptar, mas um fugiu, né? Um fugiu. Olha, aniversário em 2 de abril. Sabe quem fez aniversário no dia 2 de abril? Foi o Padre Monsenhor Rubens Duque. Fez 87 anos. Padre Rubens Duque. Eu gosto muito do Padre Rubens Duque. Ele passa uma tranquilidade pra gente, uma seriedade, né? O Monsenhor Rubens Duque, que é padre da Diocese de Colatina, comemorou dia 2 de abril 87 anos de idade. A Diocese publicou uma nota em seu site sobre esse assunto, dando graças a Deus pela data. Monsenhor Rubens Duque viu a Diocese de Colatina nascer. Eu me lembro também, eu também vi a Diocese nascer. Ele esteve ao lado do primeiro bispo diocesano, Dom Geraldo Lírio Rocha, para erguer as estruturas da recém-instalada Diocese de Colatina em 1990. Eu estava lá. Eu fiz reportagem sobre esse assunto, entrevistei Dom Geraldo Lírio Rocha. Na época, quem possibilitou todo esse processo de instalação foi o prefeito, saudoso prefeito Dilo Binda. Possibilitou a instalação, a construção do prédio da Diocese, o elevador, que teve a ajuda até do governador Albuíno Azeredo, saudoso também. Monsenhor Rubens Duque é natural de Itaguaçu. Aos 15 anos foi morar com o padre Alonso Leite em Baixo Guandu para estudar. E foi ao lado do padre Alonso que despertou nele a vocação para a vida religiosa. Aos 31 anos foi ordenado padre na Catedral de Vitória. Logo, quando chegou à Diocese de Colatina, foi nomeado pároco da catedral. Durante longo tempo, também foi vigário-geral. Por quase 20 anos, Monsenhor Duque atuou no seminário, ajudando a formar mais de 100 padres das 4 dioceses do Espírito Santo. Aos 87 anos, impressiona o vigor e a memória deste sacerdote que foi querido e amoroso. Ser padre é servir. É ter disposição total para pregar a palavra de Deus, acolher e orientar as pessoas, disse ele. Inclusive, a última vez que eu visitei o padre Rubens Duque foi para que ele fizesse uma apresentação de um livro que eu escrevi. Eu escrevi um livro sobre uma fase espiritual bem forte que eu vivi, uma espécie de passagem para uma vida nova que eu vivi, logo na época que eu deixei o etilismo, né? Eu deixei de beber e tal, passei por uma transformação muito grande, então fiz um livro, porque aconteceram coisas sobrenaturais, transcendentais em minha vida, e eu escrevi alguma coisa sobre isso. E levei para ele fazer um comentário, né? Ele escreveu um comentário, só que o livro eu não lancei ainda, né? Mas os escritos estão aí, o prefácio lá, que ele escreveu também está guardado, né? Depois eu vi o padre Rubens Duque também numa missa no Santuário Nossa Senhora da Saúde em Ibiraçu. É isso mesmo. Quando eu fui fazer uma visita lá, ele estava presente junto com o padre Devaldo Lorenzutti. Ordem para legislativo dada por juiz. Olha, o judiciário mandando no poder legislativo. O judiciário está com poder, agora dá ordem para o legislativo, dá ordem para o executivo, né? É uma coisa impressionante, né? É muito impressionante. Agora é uma ordem para instalar uma CPI. Deu ordem para o poder legislativo. A gente fica pensando e as pessoas vão analisando. Poxa, quem governa parece que é mais o poder judiciário do que os poderes legislativo e executivo. É a impressão que passa, né? Nem tudo que parece mas às vezes muita coisa que parece né? Olha, vamos lá. Então, o presidente Jair Bolsonaro reagiu. O presidente Jair Bolsonaro criticou na sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Luiz Roberto Barroso, que determinou a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, no Senado, para investigar eventuais omissões do governo federal no combate à pandemia de Covid-19. Barroso atendeu a um pedido de liminar para que fosse instalada a CPI. Os parlamentares que pediram alegaram suposta omissão da Casa na instalação da CPI diante do requerimento com assinaturas suficientes de senadores para a abertura da comissão.
O presidente Bolsonaro, ao conversar com apoiadores na entrada do Palácio Alvorada, disse que o objetivo da CPI é desgastar o governo federal. Isso pode desgastar mesmo. Isso vai prejudicar ainda mais a economia ainda. Meu Deus, será que esse pessoal não pensa, não, gente? A CPI não é para apurar desvios de recursos de governadores, é para apurar, segundo está na ementa do pedido da CPI, omissões do governo federal, ou seja, uma jogadinha, palavras do presidente Jair Bolsonaro, uma jogadinha casada, Barroso, bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também, disse. Lá dentro do Senado, tem processo de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí Bolsonaro disse, quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar esse processo de impeachment também contra o ministro do Supremo. Pelo que me parece, falta coragem moral para Barroso e sobra ativismo judicial, acrescentou. Tem muita gente que fala que o ativismo judicial está de uma forma avassaladora no país. Nunca houve isso, algumas pessoas comentam, analistas da conjuntura atual. Em nota divulgada à imprensa, vamos ver o que disse o Supremo, hein? Vamos ver aqui. Em nota divulgada à imprensa, o Supremo declarou que as decisões da Corte são tomadas de acordo com a Constituição e leis e que questionamentos contra essas medidas devem ser feitos pelas vias recursais. É a nota, né? É isso mesmo? Devem ser feitos pelas vias recursais. Então é um recurso, tem que ser um recurso. O Supremo Tribunal Federal reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição. E que dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a elas devem ser feitos pelas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. É lamentável, né? Muita coisa vai para o judiciário. Aí o judiciário interfere no poder executivo, daqui a pouco interfere no legislativo, daqui a pouco volta uma medida também interfere no executivo, daqui a pouco outra medida também interfere no legislativo e vai assim. E quem manda mais é o judiciário. Falou, tá falado, ninguém pode fazer mais nada. Tem aquela máxima que diz, medida judicial não se discute, né? Cumpre-se. Então, vamos lá, né? Eu acho que não vou ter mais tempo, não. Acho que não vai dar. A edição de domingo, hoje um pouquinho mais curta. Chegamos ao fim do Web Jornal do Paulo Maciel, edição deste domingo. Domingo é dia 11 de abril de 2021. Shalom Adonai. Domingo sem missa, hein? Eu estou falando de Colatina, não tem missa presencial. Só uma missa pela internet às 9 horas na Catedral e pronto. C'est fini. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. Olha, nos meus endereços eletrônicos tem também a liturgia do dia. Se você quiser, vai lá, liturgia do dia 11/4/2021, com Paulo Maciel, você vai ver a liturgia e a interpretação do Evangelho pelo líder católico Antônio Carlos Santini, da comunidade Nova Aliança, tá bom? Um abraço a todos. Bom domingo para todos vocês.